Você já parou para pensar naqueles eventos que parecem tão distantes, tão improváveis, que a gente nem ousa imaginar, tipo o sol explodir amanhã ou a internet simplesmente deixar de existir? O mundo todo sofrer um apagão e ficarmos sem energia? Pois é, e se eu te disser que existe um risco, talvez não tão distante quanto pensamos, e poderia reescrever completamente o mapa de segurança global, desencadeando uma cascata de eventos imprevisíveis e talvez catastróficos. Estou falando do impensável, o colapso da maior e mais poderosa e mais longeva aliança militar da história. Estou falando da OTAN. Sim, você ouviu direito. A Organização Tratado do Atlântico Norte, o pilar de segurança do Ocidente por mais de 70 anos. Nos últimos tempos, a ideia de sua dissolução, antes um mero exercício de ficção científica geopolítica, tem ganhado voz em corredores políticos, em análises de especialistas e, claro, nas teorias mais polêmicas da internet. Mas e se isso realmente acontecesse? Quais seriam as consequências? O que está em jogo? E o mais importante, o mundo ficaria melhor ou seria o início de uma nova era de caos e incertezas? Prepare-se, porque hoje vamos desvendar os riscos, as histórias e as consequências chocantes de um mundo sem OTAN. E te garanto, o que vamos discutir aqui vai te fazer questionar tudo que você pensa sobre a ordem mundial. Fique até o final, porque a última hipótese vai explodir sua cabeça. Primeiro, para entender os riscos de algo sumir, precisamos primeiro entender o que ela é e de onde ela veio. OTAN é a sigla para a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É muito mais do que apenas uma aliança militar. Ela nasceu em um dos momentos mais sombrios e tensos da história moderna. Imagina um cenário pós-Segunda Guerra Mundial. A Europa estava em ruínas, dividida. De um lado, os aliados ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, e do outro, a União Soviética e seus satélites, formando o que Winston Churchill chamou de cortina de ferro. A ameaça de expansão soviética com seu regime comunista e sua crescente capacidade militar era real e palpável. Foi nesse contexto de medo e incerteza que em 4 de abril de 1949, 12 países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália, Portugal, Noruega, Dinamarca, Islândia, Bélgica, Holanda e Luxemburgo assinaram o Tratado do Atlântico Norte, dando vida à OTAN. O objetivo inicial era claro: criar um escudo coletivo contra qualquer agressão externa, especialmente da União Soviética. Era um contrapeso ao poderio militar soviético e mais tarde ao Pacto de Varsóvia, aliança militar do Bloco Oriental, que surgiria em 1955. Por décadas, a OTAN e o Pacto de Varsóvia ficaram frente a frente na Guerra Fria, em uma tensão constante, mas sem um conflito direto em larga escala. A dissuasão nuclear e a doutrina de defesa coletiva da OTAN foram cruciais para manter a paz nesse período gelado. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e a dissolução da União Soviética em 91, muitos se perguntaram: a OTAN ainda é necessária? A resposta veio com a expansão da aliança, incorporando ex-membros do Pacto de Varsóvia e repúblicas soviéticas dentro da OTAN, e aderindo a novos desafios, dando mais ênfase nos combates ao terrorismo, à pirataria e à segurança cibernética. A história da OTAN é a história de uma adaptação contínua e um mundo em constante mudança, sempre com a premissa de manter a segurança coletiva. A história nos traz ao presente, mas qual é o coração pulsante da OTAN hoje? Qual o seu principal objetivo? Ele pode ser resumido em uma frase, mas com implicações gigantescas: a defesa coletiva. Essa é a essência do famoso artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que diz que um ataque armado contra um ou mais membros da OTAN na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque contra todos eles. E, consequentemente, cada membro tem o direito de ajudar o país atacado, incluindo o uso da força militar. É uma cláusula de solidariedade e compromisso mútuo que transforma um ataque a um pequeno país, por exemplo, a Estônia, em um ataque direto aos Estados Unidos, ao Reino Unido, à França e a todos os outros membros. Qualquer agressor em potencial precisa pensar duas vezes antes de atacar um país membro da OTAN, sabendo que enfrentará a força combinada de toda a aliança. Além disso, a OTAN busca promover a estabilidade e o bem-estar na região do Atlântico Norte, encorajar a cooperação política, econômica e social entre seus membros, desenvolver a capacidade de defesa individual e coletiva dos seus membros. Atualmente, a OTAN é composta por 32 países membros,
desde os fundadores até as mais recentes adesões, como é o caso da Finlândia em 2023 e a Suécia em 2024. Essa união não é apenas militar, é uma união de valores democráticos em um fórum crucial para o diálogo e a coordenação estratégica. Agora, por que a OTAN é tão importante? Não apenas para seus membros, mas para o planeta. E o que aconteceria se ela simplesmente sumisse do mapa? A importância da OTAN está dividida em vários pilares de atuação. Primeiro, é o pilar de estabilidade. Ela tem sido um contrapeso fundamental para potências que querem aumentar sua influência sobre o planeta, garantindo uma certa previsibilidade e estabilidade em uma região vital do mundo. Segundo, sua dissuasão. Como já mencionei, o artigo 5 é um mecanismo que convence qualquer país a desistir de uma ideia, caso este tenha um projeto expansionista. A simples existência da OTAN já evita que muitos conflitos sequer comecem. Terceiro, fórum de diálogo e cooperação. Além da defesa, a OTAN é um espaço onde países com interesses comuns podem coordenar políticas de segurança, compartilhar inteligência e padronizar equipamentos, criando uma força militar interoperável e altamente eficaz. Quarto, projeção de valores democráticos. A aliança é vista como uma defensora dos valores democráticos e do Estado de Direito, contrastando com regimes autoritários. Mas e se tudo isso ruísse, se a OTAN se dissolvesse? Os riscos são assustadores. Primeiro, aconteceria um vácuo de poder e aumento da agressão. A Europa seria deixada em um vácuo de segurança sem precedentes. Potências, por exemplo, como a Rússia, que já demonstrou apetite por expandir sua influência, ou mesmo a China, veriam uma oportunidade de ouro para testar limites e expandir suas zonas de influência sem um contrapeso militar no Ocidente. Países menores que hoje contam com a proteção do artigo 5 se tornariam presas muito fáceis. Segundo, uma corrida armamentista desenfreada. Sem a OTAN, cada país europeu se veria obrigado a investir massivamente em sua própria defesa. Talvez até desenvolvesse armas nucleares próprias, o que aumentaria exponencialmente o risco de proliferação de armas de destruição em massa e a instabilidade regional. Terceiro, ocorreria um aumento de conflitos regionais. As tensões étnicas, territoriais, políticas, que hoje são contidas pela estrutura da OTAN, poderiam escalar para conflitos abertos, sem um mecanismo de mediação ou dissuasão eficaz. Quarto, aconteceria um enfraquecimento das alianças globais. O colapso da OTAN enviaria uma mensagem devastadora para outras alianças e parcerias em todo o mundo, mirando a confiança na segurança política e incentivando o unilateralismo. Quinto, o impacto econômico e político global. A instabilidade na Europa e no Atlântico Norte afetaria as rotas comerciais, os mercadores de energia e a confiança dos investidores, gerando ondas de choque econômico que reverberariam por todo o planeta. A ordem baseada em regras que já está sob pressão poderia desmoronar de vez. Ou seja, a dissolução da OTAN não seria apenas o fim de uma aliança, seria o fim de uma era de segurança relativa e o início de um período de grande incerteza e potencial conflito global. É um cenário que nenhum estrategista realmente deseja contemplar. Agora, vamos elevar a aposta e mergulhar em uma hipótese que faria a OTAN não apenas se dissolver, mas explodir de dentro para fora. O que aconteceria se o próprio líder da OTAN, os Estados Unidos, resolvesse atacar um território de um país membro? Vamos usar a Groenlândia como exemplo. A Groenlândia é um território autônomo do Reino da Dinamarca, um dos países fundadores da OTAN. A ilha tem uma localização estratégica vital no Ártico, com vastos recursos naturais e rotas de navegação cada vez mais importantes. No passado, houve alguma especulação e até piada sobre um possível interesse dos Estados Unidos em comprar a Groenlândia. Mas imagina que em um cenário distópico, os Estados Unidos decidissem invadir ou atacar militarmente a Groenlândia para assumir o controle de seus recursos ou de suas posições estratégicas, ignorando completamente a soberania dinamarquesa. Isso não seria apenas um ataque à Dinamarca, seria um ataque a um território de um país membro da OTAN por outro membro da OTAN. E aqui está o paradoxo fatal. O artigo 5 seria acionado? Tecnicamente sim. Um ataque armado contra a Dinamarca, incluindo a Groenlândia, deveria ser considerado um ataque contra todos os 32 membros. Mas quem defenderia quem? Os Estados Unidos defenderia
seria a Dinamarca, mas se os Estados Unidos são um agressor, a premissa fundamental da aliança, a defesa coletiva, desmoronaria. Haveriam consequências imediatas, aconteceria um colapso instantâneo de confiança. A aliança se desintegraria em questão de horas. Nenhum outro membro confiaria nos Estados Unidos ou na garantia do artigo 5 novamente. E o artigo 5 seria anulado imediatamente. O coração da OTAN seria arrancado. Se um membro pode atacar outro sem consequência coletiva, o artigo 5 perde todo sentido. Veríamos uma cisão irreversível. Os países europeus e o Canadá seriam forçados a escolher entre confrontar os Estados Unidos ou assistir à destruição do princípio fundamental da OTAN. Qualquer caminho levaria à implosão da aliança. Isso estabeleceria um precedente global de que as alianças são meros clubes de conveniência e que as potências podem atacar aliados menores sem nenhuma sanção. Um cenário como esse, onde um país-chave da OTAN ataca um colega da aliança, não seria uma dissolução gradual, mas uma implosão violenta. Seria o fim da OTAN em sua forma atual e o início de uma reconfiguração geopolítica global, talvez com o surgimento de novas alianças antagônicas, jogando todo o sistema internacional em um estado de guerra fria sem precedentes. Diante de tudo isso, a pergunta final é inevitável e crucial. O mundo ficaria melhor ou pior com o desaparecimento da OTAN? É verdade que para alguns críticos a OTAN é vista como uma relíquia da Guerra Fria, uma ferramenta de hegemonia ocidental e até mesmo um fator de provocação que impede a criação de uma arquitetura de segurança mais inclusiva. Esses argumentos sugerem que sem a OTAN haveria menos tensões, mais diálogo e uma distribuição de poder mais equilibrada. No entanto, a grande maioria dos analistas e dados históricos apontam para um cenário muito mais sombrio. A dissolução da OTAN em qualquer cenário, seja por atrito interno, por perda de relevância ou por uma implosão dramática, teria consequências que fariam o mundo ficar inquestionavelmente pior. Pensemos na realidade. Aconteceria um aumento da insegurança. Sem a OTAN, a Europa se tornaria um palco de tensões e desconfiança. Países pequenos e médios se sentiriam vulneráveis e sem proteção. Veríamos ascensões de potências revisionistas. A ausência de um contrapeso forte encorajaria potências com ambições expansionistas a agir com mais audácia, alterando fronteiras e esferas de influência pela força. Chegaríamos ao fim da estabilidade geopolítica. As últimas décadas de relativa estabilidade, apesar dos desafios, foram em grande parte sustentadas pelo equilíbrio de poder que a OTAN ajudou a manter. Romper esse equilíbrio seria como tirar o alicerce de uma casa enorme. O desabamento seria inevitável. No atual cenário global complexo e multipolar, onde as ameaças são cada vez mais difusas e transnacionais, do terrorismo à segurança cibernética, das pandemias às mudanças climáticas, a necessidade de cooperação e alianças estratégicas é mais vital do que nunca. A OTAN, com suas imperfeições, ainda é a maior e mais eficaz plataforma para essa cooperação de defesa. Seu desaparecimento não traria paz, mas sim um aumento exponencial dos riscos de conflitos e instabilidade global. A OTAN não é apenas uma sigla no noticiário. Ela é um organismo complexo, com uma história rica e um papel fundamental na arquitetura de segurança do nosso mundo. A ideia de sua dissolução, embora possa ser tentadora para alguns que buscam uma nova ordem, na prática representa um abismo de incerteza e perigo. Desde sua fundação em 1949, passando pela Guerra Fria e chegando aos desafios do século XXI, a OTAN tem se mostrado resiliente, adaptando seus processos e estratégias continuamente, automatizando e simplificando suas operações para permanecer relevante. Ela é um testemunho de que, para construir um futuro mais seguro, as nações precisam acreditar na força da cooperação e avançar sempre juntas. Um ataque hipotético dos Estados Unidos a um país membro como a Dinamarca em relação à Groenlândia seria o teste final e possivelmente fatal para essa aliança, revelando a fragilidade de qualquer estrutura quando a confiança interna é quebrada. A verdade é que, em um mundo com tantas ameaças e desafios, a dissolução da OTAN é um cenário que nos levaria quase certamente a um lugar muito mais perigoso. A OTAN é essencial ou é uma organização ultrapassada que precisa ser repensada ou até mesmo dissolvida? Deixe sua opinião nos comentários, queremos muito saber o seu ponto de vista. Se você gostou dessa análise, não esqueça de já deixar seu like, compartilhe esse vídeo com seu amigo e, claro, inscrever-se no canal para não perder nenhuma de nossas discussões implacáveis sobre geopolítica. Ative o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo sair. Até a próxima e que a geopolítica
geopolítica nos mantenha sempre em alerta. E fui!